A partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, veiculado pela TV Assembleia, sob a responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com a adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. Nosso entrevistado de hoje é o professor da ESMEP, Antônio Francisco Gomes de Oliveira, mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Piauí, graduado pela Universidade Federal do Piauí, também professor do curso de pós-graduação da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, professor da Escola Judiciária do Piauí, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí desde 4 de maio de 2009 e atualmente exerce a função de juiz auxiliar da presidência do TJ Piauí. Sua dissertação de mestrado, Jurisdição Constitucional, Diálogos Institucionais como terceira via entre o ativismo e a autocontenção judicial, foi publicada pela editora Juruá, onde foi prefaciada pelo renomado professor Dr. José Ribas Vieira. Registro a presença do nosso vice-diretor, doutor Tiago Aleluia, e agradecemos pela presença do nosso colega Antônio Oliveira para essa entrevista. Registro e agradeço também ao ilustre entrevistado pela dedicatória de que fui alvo quando do lançamento de sua dissertação de mestrado. Com a promulgação da Carta Cidadã de Ulisses Guimarães, o ativismo judicial e a judicialização passaram a ocupar das faculdades de direito, no mundo político, no meio judiciário e nos veículos de comunicação de massa, a ordem do dia. Existem os que os defendem e aqueles que os contestam de forma veemente. A judicialização é entendida como aquela situação em que as questões de mais intensa repercussão, de interesse do cidadão e da sociedade em que ele vive, passaram a ser analisadas não mais pelos órgãos de representação majoritária, mas pelos magistrados e pelos tribunais. Já a ideia de ativismo, para o ministro Roberto Barroso, traduz-se no comportamento judicante caracterizado por uma interpretação específica da Constituição, modificando seu conteúdo e dando-lhe alcance mais abrangente. Essa ideia mostra, a mais não poder, que no ativismo o judiciário atua com mais desenvoltura para a concretização dos valores e dos nossos objetivos constitucionais. A partir de 2008, principalmente o Supremo Tribunal Federal, buscando efetivar esses valores e os objetivos a que nos referimos, adotou inúmeras e importantes dessas decisões. Prezado colega Antônio Oliveira, como professor emérito e magistrado sintonizado com as preconizações dos novos tempos, qual a sua posição sobre a judicialização da vida e o ativismo judicial, defendidos por uns e contestados por notáveis constitucionalistas? Desembargador Edivaldo, os cordiais cumprimentos ao eminente desembargador Valério, ao meu colega, doutor Tiago Aleluia, e a todos os espectadores, telespectadores desse conceituado programa, Justiça às Suas Ordens. Desembargador Edivaldo, inicialmente aqui parabenizar a Escola da Magistratura, através de Vossa Excelência, sempre um homem de vanguarda, né, trouxe essa ideia, né, colocou em prática um programa que atende não apenas a comunidade jurídica, mas a sociedade piauiense de um modo geral, né, que fica extremamente orgulhosa em ter programas do quilate deste. Bom, em relação ao tema proposto, nesta primeira pergunta, desembargador Edivaldo, um tema extremamente palpitante, né, que está na ordem do dia, qual seja
o tema do ativismo e da judicialização, né? Na realidade, esses dois temas, nós podemos falar aqui para o nosso telespectador, eles estão envoltos, eles estão inseridos dentro de um tema maior, chamado a expansão global do poder judiciário. A expansão global do poder judiciário, exatamente expressão cunhada por dois autores, Tate e Wallinder, em uma obra que exatamente leva o mesmo nome, a expansão global do poder judiciário, onde vai retratar a atual situação que passou a desenvolver, que passou a assumir o poder judiciário no segundo pós-guerra em um modo especial, né? Esse avanço do constitucionalismo, esse avanço da jurisdição constitucional, do poder judiciário, ele se reflete de modo mais significativo no pós-guerra em constituições, sobretudo de países em que se vigia um regime totalitário, como, por exemplo, a Constituição Italiana, de 1948, a própria Lei Fundamental de Bonn, na Alemanha, 1949, posteriormente em Portugal, 1976, 78 na Espanha, e isso vai desaguar aqui no Brasil exatamente na famosa Constituição Cidadã de 1988, que traz para si valores almejados pela população, valores extremamente importantes que já estavam sendo difundidos na Europa e até mesmo nos Estados Unidos num período anterior ao entreguerras, por assim dizer. E o que é que nós observamos com essa expansão global do poder judiciário? Se outrora o poder ele era concentrado no legislativo, se outrora o poder ele passou a ser nutrido, ele passou a ser concentrado pelo executivo, sobretudo nos regimes ditatoriais, como os 4 aqui citados, respectivamente Mussolini, Hitler, Franco e Salazar, é isso? A Europa, então, passa a ter um temor desse poder concentrado na mão de um chefe de Estado, né? A experiência outrora do século XVIII, um modelo legicêntrico, né? Aquela máxima onde o poder legislativo estava no auge, ela começa a dispersar, e o que se observa, então, nas palavras de Garapon, um famoso juiz francês, ele vai dizer o seguinte: na realidade, esses poderes políticos, eles não conseguem dar concretização àqueles valores que foram lançados nas constituições, nas suas cartas. Então, se lá nessas cartas, se lá nessas constituições se colocam promessas, essas promessas não estão sendo cumpridas. E quem passa a garantir, quem passa a ser o garantidor das promessas não cumpridas é exatamente o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, que outrora tinha um papel secundário, nas próprias palavras do Barão de Montesquieu, quando esboçou a teoria da tripartição de poderes, na realidade, até fazendo um parênteses muito rápido, esse esboço foi feito ainda por Aristóteles, 5 séculos antes de Cristo. Isso vem melhorado por Locke e, na realidade, ganha a fama com Montesquieu. É claro que com o aperfeiçoamento, posteriormente, dos federalistas. Mas o que observa, então, é que esse poder judiciário, que outrora, nas palavras de Montesquieu, não passava por aquele que apenas pronunciava as palavras da lei, era apenas o mero boca da lei, esse poder judiciário, então, é alçado a uma condição de destaque. Ele é alçado a uma constituição de destaque e passa, então, a dar garantia, a concretização dos valores constitucionais. Com isso, então, aquele papel também desenhado por Kelsen, no que toca ao controle de constitucionalidade, quando se falava da famosa figura do legislador negativo, com essa nova roupagem do Poder Judiciário, o Poder Judiciário, em alguns instantes, assume também o papel de legislador positivo. Então, perceba uma evolução de um poder que outrora era um mero coadjuvante e passa a ser protagonista da decisão das mais variadas demandas sociais. Os grandes debates nacionais, e isso não é uma questão exclusiva do Brasil, isso mundo afora, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, esses debates, eles terminam por chegar às grandes decisões às cortes constitucionais. O que não é diferente do caso brasileiro, sobretudo com o Supremo Tribunal Federal, como o senhor bem muito
muito bem falou na introdução, sobretudo a partir de 2008. Por que a partir de 2007, a partir de 2008? Por conta da nova composição do Supremo Tribunal Federal, que de uma linha mais conservadora, de uma linha mais restritiva, passa então a dar uma maior concretização a essa Constituição, fazendo com que se avoque, venha à tona o fenômeno do ativismo judicial. Na realidade, esses dois fenômenos, tanto o ativismo quanto a judicialização da política, são aquilo que eu chamo de um ingresso na era do protagonismo judicial. Esse protagonismo judicial, ele se reflete sobretudo por esses dois fenômenos, A judicialização decorrente de um modelo institucional, ou seja, isso faz parte de um mecanismo trazido pela própria Constituição de 88, ou seja, não há uma ação deliberada de um magistrado, por exemplo, praticar um ato de judicialização. É a própria Constituição, da forma com que foi promulgada, que assim trouxe esse mecanismo, que assim plasmou, assim desenhou na nossa Constituição. Situação diversa, situação diferente, por exemplo, do ativismo judicial. O ativismo judicial não, já é um modelo deliberado, onde através de uma ação de um magistrado, esse, no afã de dar concretização aos princípios e garantias constitucionais, ele passa a trazer uma interpretação mais proativa, mais alargada, repito, sempre no afã de concretizar valores e garantias constitucionais. Então, talvez essa seja a grande distinção entre o ativismo e a judicialização. Distinção essa muito bem colocada também pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Ele traz uma expressão bastante interessante, desembargador Valério, quando ele coloca, por exemplo, que o ativismo e a judicialização são muito próximos. Ele diz até que são primos, são de uma mesma família, porém com significados diversos. Como dito anteriormente, se a judicialização ela está plasmada em um modelo que foi trazido pela Constituição de 88, que assim dá esses espaços de atuação do Poder Judiciário, o ativismo judicial não. É um modo deliberado de cada magistrado de interpretar e fazer com que essa norma constitucional possa garantir os direitos da melhor maneira possível. É claro que essa judicialização, é claro que esse ativismo judicial, ele, como tudo na vida, vão ter aqueles que o admitem, que o aceitam, e aqueles que o rejeitam, aqueles que aplaudem e aqueles que refutam, pelos mais variados argumentos. Em relação a esse ativismo judicial, é bom se lembrar que essa é uma discussão que já é travada nos Estados Unidos. Há quem diga desde o famoso caso Marbury vs. Madison, lá em 1803, quando foi inaugurado o controle de constitucionalidade, mas, sobretudo, já no século XX, findando a primeira metade do século XX para o início da segunda metade. Vão aparecer conceitos mais diversos, conceitos que exaltam esse ativismo, outros conceitos que trazem um tom pejorativo, quando, na realidade, a origem da expressão mais precisa, ao que se tem conhecimento entre os estudiosos, é que ela surgiu exatamente nos Estados Unidos por um jornalista, Arthur Chesney, quando em 1947 publicou na famosa revista Fortune um perfil dos magistrados que compunham a Suprema Corte Americana. Nós sabemos que, diferente aqui do Brasil, que são 11 ministros, lá nos Estados Unidos, a Corte Suprema tem a composição de 9 integrantes. Então, Arthur Chesney, a partir do perfil de cada um desses magistrados, disse, bom, tem aqueles que sempre têm um julgamento proativo, mais expressivo, mais atencioso aos direitos fundamentais, esses, então, ele classificou como sendo ativistas judiciais. Aqueles outros, por exemplo, que tinham um pensamento mais conservador, mais deferente ao legislador, mais defensivo, ele os chamou de autocontidos, até na expressão americana, auto-restraint, em relação à autocontenção. E, por sua vez, tinham aqueles da linha intermediária, os moderados que nem eram ativistas e tampouco
autocontidos. Então, foi essa a expressão mais próxima, né, do surgimento da expressão ativismo judicial, exatamente para delinear esse perfil desses juízes norte-americanos. Como dito anteriormente, é claro que isso vai trazer aqueles que aplaudem e aqueles que rechaçam, né? Porque alguns vão dizer, bom, o juiz não pode ser ativista, o juiz não pode fazer uma interpretação além do seu sentido literal, né? E o dizem isso porque supostamente, se o magistrado assim o faz, estaria violando, por exemplo, o princípio da tripartição de poderes, leia-se, né? Funções. É isso? Porque descambaria, porque estaria alargando uma competência que provavelmente estaria afeta ou ao legislativo, na maioria das vezes, ou quando se tratar de políticas públicas, de repente, o próprio poder executivo. Os entusiastas não, os entusiastas lhe dizem não, nós devemos não apenas nos cingir enquanto julgadores de uma literalidade da lei, mas sim procurar o melhor sentido da Constituição, para quê? Para que se dê garantia a máxima efetividade das normas constitucionais. Então, nesse sentido, o Poder Judiciário, o magistrado, deve se esforçar para dar o melhor sentido constitucional. Iremos agora para o primeiro intervalo. Após esse intervalo, iniciaremos a nossa entrevista. Professor Oliveira, dentro desse contexto da sua substanciosa explanação, o senhor falou em ativismo judicial e, qual foi o outro tema proposto? Judicialização. E judicialização. Aí surge o questionamento, que eu faço a pergunta ao senhor. Quais os fatores desses dois fenômenos? Excelente pergunta, desembargador Valério. Na realidade, os fatores são os mais diversos, né? São os mais diversos. No entanto, eu poderia destacar aqui 4 fatores importantes. Um deles, o primeiro, seria um processo de constitucionalização abrangente, que ocorreu a partir de 1988, com a Constituição Cidadã, ou seja, na realidade, o legislador constituinte, temeroso daquele período de cerceamento de liberdade que ocorreu no período militar, ele quis trazer para a nossa Carta Constitucional o máximo de direitos possíveis, né? Tanto nos direitos fundamentais, nos direitos sociais, né? Ele termina sendo um tanto quanto pródigo, né? Quando nós comparamos com outras constituições bastante enxutas, como por exemplo a americana, e outras constituições europeias, por exemplo. Então, esse processo de constitucionalização abrangente, ele trouxe uma série de direitos que outrora não eram abrangidos do ponto de vista positivados, que não apareciam expressamente na Constituição. Ora, se o legislador constituinte traz uma série de direitos, uma série de institutos para dentro da Constituição, é natural que o cidadão, é natural de que aquele que se sinta prejudicado em uma relação social venha bater as portas do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem que dar uma resposta. Então, esse é um dos fatores que contribui para esse expansionismo, para esse protagonismo judiciário, sobretudo através da judicialização e do ativismo. Um outro componente, um outro fator de bastante destaque seria também com essa Constituição de 88, a implementação de um sistema híbrido de controle de constitucionalidade, né? Nós sabemos que lá atrás, na nossa segunda Constituição, em 1889, na verdade, 1891, perdão, nós importamos um modelo do controle difuso dos americanos. E, posteriormente, já em 46, com a emenda em 67, nós importamos o modelo europeu de Kelsey, aquele modelo concentrado, né, onde um número específico de legitimados pode provocar o Supremo Tribunal Federal no que toca à constitucionalidade ou à inconstitucionalidade de leis e normas. Ora, se do ponto de vista do controle concentrado, a nossa Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal, que antes da Constituição 88 só tinha um legitimado, qual seja o Procurador-Geral da República, com a Constituição de 88 esse número é elevado. Nós temos aí 9, 10 legitimados que podem provocar o Supremo Tribunal Federal no que toca ao controle concentrado de constitucionalidade. Não bastasse isso, mantivemos a nossa tradição desde a República, quando então temos o controle
híbrido, como dizia, importado dos americanos, onde qualquer juiz ou tribunal pode declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma em caráter incidental, ou seja, dentro do processo. Um terceiro fator, desembargador Valério, que também contribui para o ativismo judicial, melhor dizendo, não só para o ativismo, mas para a judicialização, seria o quê? O famoso princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso 35, que vai dizer mais ou menos o seguinte: não será excluída da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Ora, essa expressão, esse famoso princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele dá o permissivo para que qualquer questão venha a ser debatida no Poder Judiciário. Perceba, qualquer pessoa pode provocar o Poder Judiciário a matéria que for. Se ele vai ter direito ou não, se vai ser procedente ou não, é outra coisa. Mas o direito de provocar, o direito de via juízo, o direito de provocar a tutela estatal está garantido por esse princípio da inafastabilidade da jurisdição. Qualquer do povo, qualquer pessoa. E um último fator, né, desses que eu elenquei aqui como destaque, para esses fatores que contribuíram com o protagonismo, que colaboram para esse protagonismo do Poder Judiciário, ele é bastante recente, ou talvez nem tão recente. É aquilo que eu chamo de uma famosa letargia dos poderes políticos, sobretudo do poder legislativo. O que nós observamos é uma reclamação generalizada da população em que diz que o poder legislativo não exerce o seu papel. Que nós observamos ainda no início da década de 90, desembargador Valério e desembargador Edivaldo. Final de 90 e início dos anos 2000, era uma reclamação generalizada no que toca à invasão de competências do poder executivo em detrimento do legislativo através das famosas medidas provisórias, em que o executivo legislava através de medidas executórias, medidas provisórias. E essa reclamação também vem ser feita em detrimento do Poder Judiciário, em que segmentos, sobretudo do Poder Legislativo, passam a reclamar de uma indevida, de uma suposta indevida intromissão do Poder Judiciário em sua matéria, ou seja, a matéria de inovar na ordem legislativa, já que isso é matéria afeta, por excelência, ao Poder Legislativo. Ora, mas se esse Poder Legislativo, cuja sua função precípua é legislar, uma delas é legislar, não faz o seu papel, e se a nossa Constituição delimita, traz um rol de direitos, de garantias e de mecanismos jurídicos para concretizar, e se esse Poder Judiciário tem o dever de receber, de apreciar por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é natural, então, que essa população espere uma resposta desse Poder Judiciário, e esse Judiciário tem que intervir. Um exemplo clássico, desembargador Valério, para ilustrar a situação, é exatamente o que ocorreu com aquela famosa disposição constitucional que fala do direito de greve no serviço público. Em que pese a Constituição falar desse direito de greve no serviço público, o legislador ordinário nunca legislou, ele nunca regulamentou, nunca trouxe à tona uma lei dizendo em que características, em que momentos, em que circunstâncias esse servidor público pode, de fato, fazer jus a esse direito de greve. Então, por sucessivas vezes, o Supremo Tribunal Federal foi provocado e passou a criar uma espécie de norma para casos concretos, com base, com analogia na lei de greve do serviço privado. Ou seja, nos moldes mais ou menos da CLT. Para quê? Exatamente para não deixar desamparado aquele que bate às portas do Poder Judiciário. Então, essa letargia dos poderes políticos, sobretudo do Poder Legislativo, tem legitimado o Poder Judiciário a dar uma resposta, não proposital, mas porque é obrigado pela própria Constituição a se pronunciar sobre aquelas matérias que chegam a si para deliberação. Muito bem. Em 1973, a Suprema Corte norte-americana, através de um polêmico julgamento, iniciou a construção de uma doutrina sobre o devido processo legal substantivo.
essa posição passou a ser tida como marco histórico e jurisprudencial inovador, interessante e ampliativo, por meio da qual, com observância de certos critérios, admitiu-se o aborto à mulher daquele país em caso de gravidez indesejada. Tal interpretação, apoiada no devido processo legal substantivo, guarda uma certa semelhança com a que foi chamada de antecipação terapêutica do parto, referindo-se às hipóteses de fetos anencefálicos, porque estas condutas estão previstas expressamente como criminosas nos artigos 124, 126 e 128 do nosso Código Penal. Caro colega, como encara esses dois posicionamentos e, sobre eles, qual a sua opinião pessoal? O caso citado, desembargador Edivaldo, o famoso precedente do constitucionalismo norte-americano, envolvendo aquilo que se chamou o Lynch Case Roe versus Wade, onde exatamente a Corte Suprema Americana foi chamada a se pronunciar sobre questionamentos que estavam havendo em alguns estados, americanos, onde se passou a discutir o direito da mulher poder interromper a gravidez. Alguns estados, entre 60 e 1970, alguns estados americanos, em decisões dos seus respectivos estados, passaram a dar esse permissivo. O caso foi questionado, chegou então à Suprema Corte Americana, e a Suprema Corte Americana, após intensos debates, após fervorosos e intensos debates, decidiu, com base na autonomia da vontade da mulher, com base no direito de liberdade da mulher, passou a permitir que as mulheres pudessem praticar o aborto. Passassem a praticar o aborto. Repito, a decisão extremamente polêmica para a época, mas que a composição da Suprema Corte naquela época trouxe esse permissivo. Situação não muito distante, relativamente parecida, houve aqui no Brasil com o julgamento da famosa ADPF número 54, de relatoria do senhor ministro Marco Aurélio de Mello. Lá também se passou a questionar sobre a possibilidade de que pudesse ser feita a interrupção de gravidez, porém específica no que toca aos anencéfalos, ou seja, aquelas crianças que já se sabiam que teriam problema com a formação do crânio, é isso? E o senhor ministro Marco Aurélio, com fundamentos não muito diversos daqueles explicitados pela Corte Americana, sobretudo no que toca à liberdade da mulher e o sofrimento que isso poderia trazer, decidiu, então, incluir mais uma hipótese de exclusão de ilicitude, além daquelas que já estão previstas no Código Penal. O Código Penal, em seu artigo 128, ele traz apenas duas hipóteses de exclusão de ilicitude, ou seja, a hipótese de complicações da gravidez ou de estupro. E o ministro Marco Aurélio, ele insere, por via transversa, através dessa sua decisão, o permissivo para que mulheres que eventualmente estivessem com gravidez de fetos anencéfalos, que pudesse ser praticado esta interrupção da gravidez com base nestes argumentos. Terminamos o nosso prazo, Gostaríamos até de continuar com a entrevista, pela sua objetividade, pela sua consistência e pela sua judiciosidade. Nós aqui apenas, neste momento, em nome da escola, agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade, a sua judiciosa, a sua substanciosa manifestação. A escola se sente honrada com a sua presença e o colega sabe disso, como um dos seus orgulhos, como mestre respeitado, como professor acatado, como professor adorado e de que todos nós gostamos. Muito obrigado. Obrigado, senhor.
Obrigado, Prazer. desembargador. Obrigado, senhor advogado.